Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do curso de Linguagem C. Nesse vídeo nós vamos analisar algumas partes do programa que foi feito no vídeo anterior, que foi o nosso primeiro programa. Aqui está então o código que foi empregado e vamos dar uma olhada então inicialmente nessa primeira parte. Nas duas primeiras linhas nós temos essas diretivas chamada include. O que é isso? Ele inclui nesse programa um conteúdo que está nesse arquivo stdio.h, que são rotinas que são usadas aqui pelo nosso programa, já são rotinas prontas, né? Isso daí é chamada de diretivas, né? Que vão auxiliar. Aqui nessa área também, inicial, antes da palavra mine, que aqui mine é o nosso, a nossa função principal que todo programa C possui. E antes, né, fora do mine, qualquer região aqui fora do mine, nós também podemos fazer a declaração de variáveis, só que aí existe uma diferença. Uma variável definida fora do mine é chamada de variável global, porque ela pode ser vista por todas as funções que tiverem dentro desse programa, enquanto uma declaração dentro de uma função, ela é uma variável que é visível por aquela função e existe enquanto existir em execução aquela função, tá? E o main, então, é digamos assim, a função principal do programa. Sempre que o programa é executado, a função main será procurada, e aqui dentro é onde nós temos efetivamente os comandos, acionamento de outras funções, declaração de variáveis do main, etc. Então, essa é a estrutura básica de qualquer programa. E todo o conjunto funciona aí de uma forma harmônica, desde que não tenha nenhum erro. Particularmente essas diretivas do include, que incluem bibliotecas com código para auxiliar a execução, existem várias bibliotecas, mas em geral todo programa que nós formos fazer vai precisar pelo menos da especificação dessas duas, tá? Eu vou dar exemplo de outras bibliotecas, tem muito mais do que essas, mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu for precisar em um programa achar a raiz quadrada de um número, é mais fácil eu usar uma função pré-definida do que eu fazer tudo na mão. Então, se fosse esse o caso, eu também colocaria uma diretiva de include com essa biblioteca, mat.h. Colocaria logo aqui na sequência, né? Então, eu vou colocando todas as bibliotecas que eu vou precisar. Se eu fosse trabalhar aí alguma questão sobre textos, eu teria que incluir essa biblioteca aqui, porque ela me auxilia em trabalhar com textos grandes, que nós chamamos de string, tá? Então, aos poucos nós vamos entendendo um pouco mais cada uma dessas funções, tá legal? Mas o fato que agora nós precisamos saber é que, se eu for usar uma função, uma dessas bibliotecas, aliás, eu devo declarar aqui no início. Por isso que essas duas bibliotecas estão aqui logo no início, tá? Então, stdio, por exemplo, o printf, que é uma função que nós usamos aqui, está lá dentro do stdio, por exemplo, que é uma função de saída. Tá legal? Outro detalhe importante é que, em geral, na maioria dos programas, nós usamos operadores aritméticos para fazer alguma conta. Então, por exemplo, aqui nós temos o sinal de mais. O que ele significa? Aqui tem um exemplo, né? X mais y. Ele faz a soma de x mais y. O menos faz a subtração. O asterisco faz a multiplicação. O barra faz a divisão de x por y. O percentual indica o seguinte: vai fazer uma divisão, mas o que ele vai retornar é o resto da divisão. Esse mais, assim, ó, a gente escreve assim, x mais. O que ele faz? Ele incrementa o x em 1.
Então, se o x era 0, quando executar essa linha, ele fica valendo 1. O menos, decrementa também em 1. Então, aqui no nosso primeiro programa, nós chegamos a usar alguns operadores aritméticos, que foi o mais, nessa primeira linha, e aqui nessa outra, a divisão. Muito bem, pessoal, por enquanto é só, e eu espero vocês na próxima aula.